Boa noite, meus queridos. Hoje vamos falar em duas etapas, em dois vídeos, sobre o tarô e o caminho das águas, que representa o plano emocional, dentro do deck, dentro dos 22 arcanos maiores do tarô, e como essas representações, como esses desenhos demonstram a presença do plano emocional e como nós podemos associar através da nossa intuição, da nossa interpretação, essa energia do que foi desenhado, do que foi simbolicamente representado e da energia que carrega o próprio arcano. Então, nós vamos fazer um bate-papo da implicação, né, de quando essa energia ela coloca aumenta o potencial desse arcano, está exaltado, né? E quando a gente tem uma energia que vai estar contrabalançando ou diminuindo um pouco a energia do arcano. Tá bom? Nesse primeiro vídeo, nós vamos deixar que os participantes do grupo do Zoom possam dar suas próprias visões. E no segundo, eu vou passar... Preste o carregador. Tá bom? Pode começar, Aline, por favor. Bom, como o caminho das águas representa a parte emocional, eu identifiquei que a forma da água, ela tá de diversos formatos, né? No bobo, ela está em formato de geleira. Então, demonstra uma certa frieza. Em relação ao bobo, lá todo alegre, seguindo o caminho dele, com essa geleira por trás, pode representar justamente a falta de preocupação com o sentimento dos outros. E ele está mais preocupado com ele. A gente pode até falar que é egoísmo ou não, né? Mas essa geleira justamente me passa uma certa frieza em relação aos outros, mas não em relação a ele. Ele está livre, leve e solto, mas não está se preocupando com a parte sentimental dos outros. E eu percebo justamente que no caso da Imperatriz, por exemplo, é um riacho, né, uma cachoeira ali atrás, então está de uma forma mais fluida, está de forma líquida, então mostrando todo o seu feminino, deixando fluir aquelas emoções. E já no Imperador, mostra um córrego muito, pelo menos no tarô que eu estou usando, muito sutil, muito suave. Então, existe emoção dentro dessa carta, Imperador, justamente por aparecer a água, mas de uma forma velada, de uma forma onde ele tem que controlar as emoções dele, tem que ocultar as emoções dele. Na paisagem aparece muito mais uma parte árida, né? Uma montanha só de terra árida. Então, é como se ele passasse para os outros uma certa dureza, uma certa frieza, mas quando, na verdade, no seu íntimo, no seu interior, ele tem esse córrego, né? Essa emoção, mas que ele tem que deixar abafada, deixar travada, até por causa do status que ele tem. E nas cartas que não têm água de forma líquida ou sólida, eu interpreto que ela está no seu formato gasoso, né? Nos Enamorados tem uma nuvem, que é o formato gasoso dela, então justamente parece algo muito fluido, fugaz, e até mesmo fazendo com relação com a carta dos Enamorados, como é uma carta de indecisão, como é uma carta de dois caminhos, que você tem que fazer uma escolha, então é como se estivesse muito mais no mental, né, algo gasoso ali, do que no seu emocional propriamente dito. Então, foi essa análise que eu pude fazer em relação às diversas formas que ela se assume dos arcanos maiores, fazendo correlação com a representação do próprio arcano. Beleza, quer falar de mais algum? Tem a carta da estrela, que a carta da estrela é a água... Ela está no formato líquido, demonstrando essa emoção um pouco mais exacerbada, mas ela está no... Como é que se fala? Represada, né?
Ela está num lago, não é algo aberto como se estivesse num mar, como se estivesse numa cachoeira. É algo represado. Então, e ela está irrigando parte dessa água, ela sai dessa represa, mas em formato de irrigação. Então, ela está nutrindo, ela está abrindo esse caminho aí, está abrindo essa... como é que eu vou dizer? Essa nutrição de forma equilibrada, porque ela joga no lago, mas também joga na terra. Então, é um emocional equilibrado, não é um emocional desregulado, frio demais, o emocional demais. E já nas cartas dos arcanos menores, né, quando a gente fala de copas, que representa esse emocional, é que eu acho interessante que a gente quase não vê a água propriamente dita. Muito boa a sua sacada. Aonde é que você vê, qual dos arcanos menores que você vê mais água? Eu acho que é o Ás. Não. Qual naipe? Em qual naipe que você vê a maior presença de água líquida? Deixa eu ver, peraí. Ah, não, pô, tinha que ser bate pronto. Tá, né? Não, espadas. Espadas. É o que tem mais água, espadas. Você vê mais presença de água, rio, poça, alagadiços, diversos. A primeira carta que veio à minha mente foi aquela que eles, eu não sei, eu não lembro agora do número, mas que eles estão dentro do barco. É o 6. E indo. É o que tem o mais 6, concentração o de 2, água ali. O 2, a moça atrás dela tem um mar ali de água. O 5, ele luta numa praia. O 6, ela está atravessando o rio. O 8, ela está amarrada num lugar que está alagadiço. Entendeu? Exatamente. E é uma carta do mental, né? Tão irrigada assim por água. E a própria carta do emocional, que é Copas, quase não tem água. E, assim, e quando eu vejo, a impressão que dá é que justamente a água está dentro do cálice. Está dentro, exatamente. Mas se está dentro do cálice, ela está restrita, enclausurada ali, né? E a água, ela vai tomando o formato de onde ela está. Ela vai se entranhando, se tem uma brechinha, ela vai se entranhando ali. E na carta de copas, não tem como. É aquele cálice prendendo ela ali. Então, apesar de ser uma carta emocional, ela também passa muito uma questão de você estar escondendo um sentimento, prendendo essa questão emocional. A única então, que eu vejo assim... Mas isso é uma análise que agora eu vou te... Já que você puxou, não era para ter vindo para o arcano menor, mas já que você puxou aí o arcano menor, então, olha só. A carta de copas, exatamente você falou, ela está na representação ali do líquido, seja ele vinho, seja ele água, seja o que for. Esse líquido que representa o corpo emocional, ele está individualizado, ele está segmentado, ele tá partido. Entendeu? Então, ele passa uma ideia muito grande de um afeto, de um sentimento muito pessoal. Lembra que o arcano menor ele vai falar mais do cotidiano, coisas mais corriqueiras, né? Ações mais... Ele vai ter um grau de energia e o arquétipo dele, de simbologia, né? Dele vai ser menor do que o dos arcanos maiores. Então, ele vai trazer uma referência muito maior e quando você vai vendo as energias do número, do próprio elemento e das próprias cartas, você vai ver que as relações são muito pessoais. Pessoais, né? Eu comigo mesmo, ou eu com você, ou eu com um grupo pequeno, tal. Não é uma relação não é muito, ele não traz muito essa energia de uma relação com a humanidade, entendeu? Não é uma carta que vai trazer um aspecto, por exemplo, eu e o mundo, um aspecto aquariano, né? Um aspecto mais social, não vai trazer muito isso. Ele vai trazer muito mesmo a questão do eu e você, né? É só você ver nas cartas, né? O 2, o 3, o 4,
eles são são cartas, na grande parte, são cartas que são uma única pessoa na imagem, né? Ele dá várias dicas, né? As cartas só tem uma pessoa na imagem, na maioria das cartas, não tem muitas relações e tal. Mas foi bem visto. A carta, por que a carta de espadas, então, tem tanta água? Porque a mente, compreende? O pensamento, uma vez que você coloca esse pensamento no mundo, esse pensamento ele não tem mais fronteira. Lá nos primórdios, esse pensamento ele era manifestado, ele era divulgado através dos papilos, era através antes disso, era através da oral, né? Como é que era? O nome é a transmissão oral, né? Eram as lendas, as histórias, as heranças, os contos, as fábulas, era tudo por via oral. O pessoal se reunia em volta da lareira ou da fogueira e contava a história dos grandes guerreiros, dos grandes mitos, ok? E isso foi andando e um grupo pequeno registrava isso em tábuas, né, de barro, de cerâmica, em chapas de aço ou em papilos e foi andando, até que chegou o Gutenberg e fez a prensa e dali começou a ter livro e isso ainda era restrito, porque até esse ponto toda forma de manifestação escrita do conhecimento, ele era muito mais abrangente e durava muito mais tempo do que a transmissão oral, porque não havia o risco de supressão ou de acréscimo, igual acontece com vários contos e mitos, mas poucas pessoas tinham acesso, ou porque não sabiam ler, ou porque era muito caro. E foi andando, cada vez mais ficou mais barato o acesso ao livro, até o advento, aí na era de Aquário, que é o advento da internet. E hoje nós temos o acesso através de vários veículos sobre qualquer coisa. Né? Você dá uma googada, alguns vão ser grátis, outros vão ser pagos, mas você consegue uma grande quantidade de informação. É por isso que é o aspecto da carta de espadas, ele tem esse aspecto e a água num aspecto, porque o pensamento ele sempre vai influenciar o sentimento. Isso está claro, gente? A emoção nem sempre influencia o pensar. Porque você está chateado com uma pessoa, porque ela te magoou, porque ela não te deu lá o exemplo da Cláudia, não te deu o Mirabel lá em 1984, numa tarde de quarta-feira, num dia chuvoso, que a pessoa estava vestindo uma roupa de blusa vermelha e saia azul. Por mais que ela cresceu, o corpo emocional não permitiu ser acessado pelo seu corpo mental, codificado esse sentimento e falar, gente, você já cresceu, você já está grande, você não precisa mais desse Mirabel. O corpo emocional, ele não vai conseguir fazer uma diferença no mental. Por esse exemplo que eu estou dando para vocês. Tão grande quanto faz um corpo mental sobre o emocional. Porque o mental ele vai codificar. Você vai ler uma informação. É isso, gente. Você lê uma informação. Então, você lê uma informação nova que o ministro foi trocado. Ou que aquela novela vai iniciar uma novela nova, ou que aquela série foi cancelada. Você leu uma informação, codificou essa informação no seu campo mental, no seu corpo mental, e ela gerou uma emoção. Pode ser uma emoção boa, pode ser uma emoção ruim. Deu para entender a diferença? Sim. Deu. Beleza. Continue, Aline. Quer falar mais alguma coisa? Não sei nem se você quer falar. Não, é só mais duas cartas aqui do Arcano Maior que me chamaram a atenção. Foi a carta da Justiça, porque ela não tem elemento nenhum de água, nem a roupa dela, porque às vezes a gente vê a água na roupa, né? Que é o caso da sacerdotisa, a carta número 2, que ela tá com uma vestimenta que parece que é ali um rio, que também tem essa leitura, e o fundo dela, né, tem um mar atrás dela. Já a Carta da Justiça, a roupa dela é vermelha, né, que aí, como você explicou, o vermelho representa o poder. Então, assim, mostra até realmente pelo significado da carta que ela não pode não trabalhar com esse emocional, não pode deixar esse emocional
interferir no seu julgamento, porque ela tem que ser justa, ela tem que ser equilibrada, que aí tenha a espada e a balança. Com todo o seu poder de ser justa, ela não pode ter a interferência do lado emocional. Então, eu não consegui ver aqui na representação a presença de água. Nem mesmo o caimento da roupa dela lembra água. E a carta do julgamento, que é o 20, que a água ela está presente nos 3 estados, né? Ela está no líquido, no sólido, com a geleira lá atrás, e no gasoso, com a nuvem, tudo. E como é uma carta justamente do julgamento mesmo, né? A separação do joio do trigo, a sua colheita, o que você fez. Então, com essas 3 fases da água, eu interpreto justamente a evolução. Justamente que a gente estuda, né? Que precipita, aí vai para o mar, o líquido, aquilo corre, aí vai para os polos, aí vira gelo. Então, justamente a sua caminhada, todo o percurso que você correu, essa transmutação, essa transformação que a água teve, que é representado pelo lado emocional, tudo que você teve que trabalhar, em alguns momentos você teve esse emocional sofrido ou não, trabalhado ou não, e houve essa evolução, essa transformação até chegar no momento do seu julgamento, da sua sentença de bonança ou de não. Legal, eu vou pegar rapidinho esse teu gancho. Não sei se vocês curtem conhecimento de história. A formação geológica da Terra, isso que a Aline falou, ela traz exatamente a formação geológica da Terra. No começo, quando juntou só as pedras, e elas se juntaram, houve uma grande atrito, gerou muito calor, e era uma grande bola de fogo. A lava era derretida, e eram rios de lava, tudo era muito pastoso, igual fosse um vulcão que está despejando o seu conteúdo. E ao longo de muitos milênios, houveram diversas chuvas de meteoro, trazendo diversos elementos, né? Elementos pesados, como plutônio, urânio, como próprios elementos que só são gerados dentro de um Sol, como o ouro, platina, o ferro, e os próprios elementos pesados radioativos também são gerados dentro do núcleo do Sol. Muito tempo caiu e veio a água. A água veio do espaço. A água não é oriunda da Terra, ela não nasceu, ela não é criada no planeta Terra. A água veio de asteroides, igual ou de meteoros, né, ou de cometas, igual é o cometa Halley, veio repleto de partículas de água e foi bombardeando. Imagina quanto tempo e quantos meteoros bombardearam a Terra para que pudesse gerar essa quantidade substancial de água que nós temos hoje no nosso planeta. Então, pegando aí o gancho que a Aline falou, isso eu me lembrei, no primeiro momento, quando o meteoro batia e a rocha estava muito quente, evaporava. Ele vinha gelado do espaço, mas batia e ele evaporava. No mesmo tempo que ele evaporava, ele se juntava, virava nuvem e já condensava, caía de novo em chuva, evaporava de novo. E isso foi durante muito tempo. Então, nós encontramos 2 elementos aí do ciclo que a Aline falou da carta do julgamento. Um é o gasoso, que ele evapora, e o líquido, porque ele se condensa e cai em precipitação. O terceiro elemento, nós vemos nas eras glaciais. Nós tivemos algumas eras glaciais, eu acho que foram 9, se não me falha a memória, eras glaciais no nosso planeta. De 10 em 10 mil anos tem uma era glacial, que fecha parcialmente. 10 a 15 mil anos tem uma era glacial. Então, nós temos exatamente dentro do ciclo do próprio planeta, do ciclo da vida, representado na carta do julgamento, e tá bacana, Aline. E isso é legal, gente, na hora de uma interpretação, porque nós vemos os 3 estados emocionais. Então, a pessoa que está fria e indiferente, a pessoa que está aérea, a pessoa que está fria e indiferente está representando lá a geleira. Então, o que é frio e indiferente, gente? Está indiferente. Está diferente ao caos, à mudança, está congelado, está preso. É aquela pessoa que fala que eu nasci assim, vou morrer assim. É aquela pessoa que não faz nenhum movimento para ser uma pessoa diferente.
Aquela pessoa que está aérea, que está representando o elemento gasoso, ele já teve contato, mas ele não conseguiu lidar. Ele teve contato com os atritos do dia a dia, que é o calor, que foi naquela historinha que eu acabei de contar para vocês. Ele teve contato com esse atrito, mas não conseguiu lidar e está sempre se evadindo. Então, ele sempre vai dar uma desculpa, ele sempre vai tentar dar um argumento. São argumentos que a gente conhece e escuta bastante. É a pessoa que nunca está pronta, nunca está preparada, está sempre se preparando, está sempre estudando, está sempre fazendo alguma coisa e não consegue fazer a tarefa, seja ela qual for. O terceiro elemento é o líquido. E a gente vê isso com aquelas pessoas que se envolvem em demasia. Então, os três elementos, eles precisam estar em equilíbrio. Então, o que é se envolver em demasia? Aquela pessoa que se envolve demais com o problema do outro, se envolve demais com o problema da família, aquela pessoa que não faz a tarefa dela porque está envolvido com o problema de A, de B, de C. Como vai ser minha mãe agora, que meu pai morreu, e agora? Como é que vai ser? Como vai ser agora meus filhos, depois que eu me separei do meu marido, e essa mulher não se dedica a si mesma, não se dedica a encontrar um novo amor, uma nova motivação de vida, seja qualquer for. Não estou dizendo que só precisa ser amor, mas qualquer motivação, e a pessoa acaba vivendo pelo emocional de um filho da família, ou de um plano, ou de uma causa, ou de um trabalho, e isso também é uma forma de se perder, tá? Então, é legal essa referência, porque não tem uma referência boa disso em relação à carta do julgamento. Quer falar mais alguma coisa, Aline? Eu quero fazer uma pergunta agora. Vou subir. Dentro dessa explicação que você fez, a gente pode, então, afirmar que quando tiver muita presença do líquido, pode representar também adaptabilidade? É uma pessoa muito adaptável, porque justamente no seu estado... E o gasoso não, né? Só o líquido. Não, os dois são adaptáveis. Olha só, a água, ela por sua própria natureza, a água tem uns princípios muito legais, gente. A água é incompressível. Estou falando de física. Água incompressível. Isso significa o quê? Por isso que funciona o pistão para levantar o carro, para trocar de óleo. Porque você pega um fluido, que é o óleo, e você vai bombeando, ele levanta um peso gigantesco, né? E isso vale para vários processos hidráulicos, inclusive de altíssimo peso em indústria. Levanta cargas gigantescas numa área pequenininha. Isso tem uma fórmula matemática para isso, física. Por quê? Porque ela não aceita ser comprimida. O que isso significa, Aline? Se uma pessoa muito emocional for colocada num ambiente de tensão, e quando a gente fala em compressão, é um ambiente de tensão, ela é pressionada no trabalho, ou é pressionada em casa, ou ela é pressionada na rua, e essa pessoa for de extrema emoção, essa pessoa ela não vai conseguir ser pressionada, ela vai tentar se evadir de alguma maneira. Ela vai tentar burlar, ela vai tentar dar uma desculpa. Se ela for pressionada, ela vai mentir, ela vai escamotear, ela vai dizer que amanhã vai fazer e não vai fazer. Ela vai dizer que não foi bem assim, que aquele e-mail não era bem esse que foi mandado. Ela vai tentar, de alguma forma, fazer para sair daquela condição de pressão. É o mesmo comportamento que a água tem. Então, também isso é um comportamento, da mesma forma que é o segundo comportamento que eu vou te falar. A água, ela assume a forma do ambiente que ela está, da mesma forma que o ar assume. O ar também assume, Aline. Se você está num ambiente que tem ar, o grande barato é que tem ambiente que não tem ar. Na indústria, tem vários ambientes na indústria que tem pouca quantidade de ar ou de oxigênio. Então, mesmo assim, ainda vai ter ar, não pode não ter oxigênio, mas vai ter ar, ok? Então, você tem um ambiente lá, ele vai tomar a forma. Então, tanta água, se você pega se você tem uma vasilha que ela é em formato de coração, a água toma a forma do coração. Se ela é em formato de um quadrado, ela toma a forma do quadrado, ela vai se adaptar. A questão da leitura, isso estou falando de comportamentos que todos nós conhecemos da água. Em relação à leitura, vai depender muito do quê? Do que estiver do lado, do que eu falo a carta. Por exemplo, se a carta que você tirou é uma carta de copas,
que está muito água, é uma carta de Ás de Copas, que vai representar a nascente da água, a fonte primária da emanação da energia do emocional. Se em torno dela, se no jogo tem muitas cartas que são de água, de copas, ou cartas emocionais, por exemplo, cartas que vão representar emoção, que é a temperança, que é uma emoção retida, controlada, a carta da estrela, que vai representar uma emoção difundida e liberada, a carta da lua, que vai representar uma emoção de medo e de inseguranças e de outros processos que estão lá, a carta dos enamorados, que vai falar de uma emoção a dois, são todas cartas que vão falar de emoção. Então, você vai entender qual é o contexto. O contexto, essa pessoa está sendo emocional de mais ou de menos. Porque o desequilíbrio que é ruim, Aline. A pessoa ser emocional demais, que tudo abala essa pessoa não anda na vida. E a pessoa ser árida, você já conseguiu plantar alguma coisa num terreno árido? Um terreno árido leva o nome de deserto. Você não consegue plantar nada no deserto, mas Israel conseguiu, no deserto, fazer nascer as coisas. Como que ele conseguiu? Ele pegou numa terra árida e levou água. Então, o equilíbrio entre a aridez do ambiente, e isso pode ser um ambiente interno, com a água, que isso pode ser tanto externo quanto interno, vai levar à vida. É igual a planta. Se você tem uma plantinha e você não rega essa plantinha, com uma semana essa plantinha morre. Se você tem uma plantinha e você rega todo dia em excesso essa plantinha morre. É a mesma coisa, cara. Deu para entender? Uhum. Deu ou não deu? Esse Deu sim, obrigada. Gente, olha só. Nós temos mais 20 minutinhos para continuar essa tarefa. Se alguém for querer falar, eu vou pedir que fale dos arcanos que não foram falados, para não repetir a mesma coisa, tá bom? Alguém quer, se não tiver ninguém, eu deixo a Aline falar mais um pouquinho. Outra pessoa quer falar? Hein, gente? Mais alguém quer falar? Nós temos o arcano, o mago. Alguém quer falar do mago? Eu não vou falar, mestre, porque eu estou começando agora. Então, assim, não tem muito... Eu estou ouvindo e aprendendo. Então, tá bom. E o meu deck aqui é muito diferente. Eles não mostram muita coisa, não. Eu vou escutar para aprender mais. Tá bom, Marcelo. Vamos lá. Quem quer falar do arcano do Hierofante? Ninguém quis falar do mago, né? Vocês também, hein? Não, o mago, eu estou deixando as colegas falarem. Eu ia falar do mago aqui agora. Deixa a coleguinha falar ali. Peraí. Fala, Cláudia. Bom, eu ia falar do mago, que justamente a água, ela só aparece contida dentro da taça, né? Eu imagino que tem alguma coisa ali dentro, né? Também isso é a minha imaginação. Pode Legal. ser que não tenha nada, né? Mas, assim, justamente pela necessidade dessa carta de ter todo um trabalho mental, né? Apesar da espada estar em cima da mesa, os outros elementos estão em cima da mesa, mas estão deitados, né? Então, ou seja, o paus, né? A moeda de ouro, a espada, ele está fazendo essa conexão do alto do divino com a terra. Tem várias plantas ali na frente, que poderia também ter uma representação de uma água escondida, né? De onde quer nascer essas plantas todas. Legal. Né? Essas flores todas que estão ali, lindas e maravilhosas, até flores femininas, né? Mas a emoção, para mim, do mago, ela é uma emoção completamente escondida, né? Colocado ali na frente as plantas, até para mostrar, atrair a pessoa, né? Da forma mais bela, tá? Que lindo esse jardim que está aqui, e ele atrás com os elementos. Então, seria para mim uma forma de conter as emoções, porque ele pode ser um manipulador, então ele vai usar a emoção na hora que for necessária, não vai usar o tempo inteiro, né? Aliás, não tem empatia, né? Eu só queria fazer um adendo. Um adendo que você falou que as emoções estão escondidas. Eu não diria escondidas, porque ele colocou a taça em cima de uma mesa. Eu vou dizer para você que as emoções são trabalhadas. Ele trabalha a forma. É aquela pessoa
que vai falar aquilo que você quer ouvir. Isso, é isso que eu ia falar. Eu ia concluir dessa forma mesmo. Que ele ia, como eu falei da coisa da manipulação, eu vou expressar da forma que as pessoas vão ficar mais satisfeitas, né? Então, aí, nessa necessidade, talvez, para chamar a atenção, a princípio, agradar a todo mundo, né? É aquela pessoa que você olha, tipo assim, nossa, como ela é legal, simpática, agradável, e depois você não sabe o que tem ali dentro do Kinder Ovo, né? Pode ser uma surpresa desagradável. É isso. Beleza. Vamos lá. Arcano do Hierofante. Quem quer falar do Hierofante? Hierofante. O hierofante, eu identifico que a água em si não está sendo representada, mas eu estou pegando a informação pela vestimenta dele. Ele tem um azul na garganta, né? Então, como ele é o Papa, né? Também conhecido como Papa, ele tem que mostrar uma certa amorosidade na sua fala. Ok. E também o azul está nos pés. Então, também demonstra não humildade em si, mas o amor na sua caminhada, né? Não espizinhar, por exemplo, em alguém. Então, seria Eu não isso. diria o amor, tá? Eu não diria o amor, mas eu diria porque isso historicamente não anda junto. E a própria carta, ela, como é uma carta do 5, e o 5 fala da quintessência, fala do ser humano, o quinto fala o ser humano, tá certo? Porque o 5 representa a gente, nós, encarnado no planeta Terra. A ponta de cima da estrela de 5 pontas é a nossa cabeça, as duas da ponta são os braços e as duas de baixo são os pés. Ela representa a gente. Eu diria que o azul ali não é amor, senão seria um rosa, seria alguma outra coisa assim tal. Ele estaria ou um verde, mas ele estaria numa representação da flexibilidade, da adaptabilidade. Porque se você, já que você puxou a questão do Papa, o Papa e os clérigos de um modo geral, os dirigentes de um modo geral, eles vão ter uma capacidade de fluir com a conversa e com o seu papo de acordo com o público. Não é muito diferente não é muito diferente do mago. Se você estiver fazendo um discurso e todo mundo estiver olhando de cara feia, o cara muda o discurso, entendeu? É mais ou menos isso aí. É fluidez, é adaptabilidade e fluidez, tá bom? É mais isso. O amor vai estar no 6, Aline. Porque desculpa ter te corrigido, porque senão passa uma informação errada. O amor ele está no 6. Não, tá ótimo, obrigada. Vamos lá, quem quer Eu falar posso falar aqui um pouquinho do Hierofante? Pode. Até porque, como se for associar realmente a liderança ou ao sistema, né, que eu também associo ao Hierofante a isso, né, o que já é estabelecido há muito tempo, não vai ter a água justamente porque na religião também deveria ter o mesmo comportamento que tem a Carta da Justiça. Então, teria que ter uma imparcialidade, aparecem as duas pessoas ali, cada um pedindo para si ou para o seu grupo, né, com vestimentas diferenciadas, ou seja, né, de clãs diferentes, de lugares diferentes. Ali, para mim, a túnica vermelha mostra o poder do Hierofante e o azul por baixo seria essa adaptabilidade que o Alessandro falou, que eu concordo também, para se envolver não só religiosamente, mas politicamente e através do poder que essa influência tem em cima das pessoas. Então, é aquela história que qualquer pessoa, se fosse realmente pensar em liderança religiosa, a princípio a gente projeta que essa pessoa ela não tem nenhuma falha, ou que ela não tem, que ela está ali porque ela foi escolhida, ou porque ela abdicou da sua vida para cumprir um determinado papel, mas no fundo, essa não é a verdade, é um ser humano como outro qualquer. Então, esse azul aqui seria, para mim, uma pequena adaptabilidade, que também não é muita, porque é pouca cor, né? E na fala também, de se interferir através da política, dos reinados, porque todo rei na época tinha um padre do lado, um pastor do lado, que também tinha que agradar, e tinha essa coisa com uma conotação, às vezes, muito mais política do que solidária. Deixa eu intervir. A carta leva o nome de Hierofante ou Papa
mas ela não representa só a religião e o Papa. Ela não é uma carta, ela representa o professor, né? Ela tem o mestre, o professor, aquele que guia, né? Aquele que orienta. Então, por exemplo, no tarô mitológico, quem faz esse papel é o Quiron, é o centauro Quiron, tá certo? E em outros vão ter outras representações. Tem um tarô muito lindo que ele coloca um druida. Por quê, gente? Por que historicamente ficou com essa representação de um papa, de um clérigo, de um religioso? Porque a informação, como eu contei para vocês na historinha no começo, a informação no começo era muito difícil de se ter. E quem tinha acesso ao estudo, quem tinha acesso ao conteúdo, quem tinha acesso aos papiros, era quem estava nos templos. Não existia biblioteca, não existia Google, não existia como fazer busca. O cara tinha e era restrito. Então, se o cara tinha uma dor de dente, se a pessoa tinha uma verminose, aonde que ele arrumava? Aí, olha só, olha a sacada. Agora, vou dar para vocês um pulo do gato maneiro. Ok, a pessoa está lá, não vou nem falar de tão longe, assim, lá no Ronald, que fala muito disso, que eu me pego, às vezes, com um período de tempo muito passado. Mas imagina lá no meio da Amazônia, tá bom? Ou no interior do Brasil, que não tenha tanto acesso à informação, ou à farmácia, ou a médico, ok? Ou Brasil, qualquer lugar do mundo. A pessoa está com verminose, está com furúnculo, está sei lá com o quê, está espinhela caída, torceu um braço. Como é que você resolve isso? Aonde que vocês acham que essas pessoas levam? Só tem 2 lugares que eu lembro e que minha intuição me levaria. Eu vou na rezadeira, naquela mulher sábia. Vamos lá, se vocês pegam quem são esses 2 personagens no tarô. A mulher sábia, rezadeira, curandeira, benzendeira, que sabe fazer o chá, ou o homem, tá? Mulher ou homem, isso não vai ter muita conotação de sexo, mas normalmente é a mulher, na sua maior expoente, que sabe fazer garrafada, que sabe... Quem é essa pessoa? A sacerdotisa. Perfeito. E é o segundo, cara, que a gente vai procurar, é o pároco. Porque é o cara que mais estudou naquela região. Porque para o cara ser um pároco, para o cara ser um missionário, esse maluco tem, no mínimo, ele tem que saber ler e escrever. Ele não vai conseguir ser um pároco sem ter tido alfabetização. Ele vai saber encaminhar, ler uma bula de remédio, fazer uma pesquisa, procurar num livro, para poder saber que vai fazer esse ou aquele remédio, ou essa ou aquela erva. E esses 2 estão representados no tarô, gente. E vocês percebem que eu convido a vocês a pegarem essas 2 pessoas e colocarem uma do lado da outra, você vai ver que os 2 são frios. Você não sente amor, carinho, afeição, uma relação carinhosa ou quente vindo desse. Não estou falando que os 2 sejam um casal de namorado ou bíblico. Estou falando como complementares, ok, gente? Ok. Olha o tarô que tá na minha mão, tá vendo aqui? Você não percebe, você percebe no de vocês. Eles vão fazer a tarefa e pronto, acabou. Toma esse remédio aqui 3 vezes ao dia e vai embora. Não tem isso, mas eles vão ter sabedoria. Aí os 2 vão ter sabedoria. Nessa linha do tarô do Rider-Waite, que é o New Vision, After Tarot, Before e os 4, né? New Vision, After e Before e o próprio do Rider, você vai ver que num desses decks os elementos dos 2 são trocados. Tem num do deck que a sacerdotisa está na mão as 2 chaves, que são as chaves de São Pedro, que representa a abertura do campo consciente e do campo inconsciente. O campo consciente é a chave dourada e o campo inconsciente é a chave prateada. E isso está na mão dela. Mas no baralho original do Hyde não tá. Tá só na mão do Hierofante. E nesse mesmo deck, o que é compartilhado entre os 2? A sacerdotisa recebe as chaves e o Hierofante recebe o livro, o Torá.
Na mão dele não vai como Torá, na mão dele vai como um livro, como se fosse a Bíblia, mas é um livro. Então, eles são complementares. Quando a gente vai estudar o tarô, não vou falar sobre isso hoje, mas só para botar uma água na boca de vocês. Quando nós vamos estudar o tarô no aspecto afetivo, aí sim, afetivo. É afetivo, casal, namorado, relacionamento. Ah, eu vou casar com A, com B, com C. Como é que vai ser minha vida? Você tem 2 casais no tarô. Arcanos maiores. Você tem a Imperatriz e o Imperador. Isso é um casal a nível sexual. É um casal mesmo, via de fato. É um casal que casa, que tem filhos, que briga, que discute, que chora, que ri, que viaja. É a vida normal de qualquer ser humano, ok? Tá lá. O outro casal é a sacerdotisa e o hierofante. Não é sacerdotisa com o mago, é a sacerdotisa com o hierofante. Eles são complementares. Só que tem que não é um casal sexual. Se sair essas 2 cartas, eles podem ser uma parceria de intelecto, de forças, de interesses, de vontade, de mesmo objetivo. Sacou, gente? Mas não é, eles não fazem um casal no nível de matrimônio. Isso ficou claro? Ficou. Beleza. Vamos lá. Mais um. Qual é o que vocês querem falar? Já falamos do... Sobrou. Sobrou não, veio, né? Ainda temos para falar o carro, o eremita, a roda, a força, o pendurado, a morte, a temperança, o diabo. Quero ver alguém falar do diabo. O diabo, o 16, que é a torre, e a lua, o sol e o mundo. Então, o diabo ali, ela não está no gasoso? Olha pro seu diabo aí. O meu diabo, as asas dele estão azul. Posso considerar ele como uma pessoa emocional, uma figura emocional? O chifre dele está azul também. Pô, legal, cara. Olha só, bacana isso aí. O que significa as asas? Ele tá com asa de morcego. O que significa as asas? As asas seria liberdade, se sentir livre, o voo. Pô, maneiro, hein? Você instalou agora aqui o raciocínio. Tô tentando, né, gente? Tô empurrando esse carro para ver se ele pega, né? Nossa Senhora. Vamos lá. Não, então, é justamente para como o diabo fala dos excessos, né? E o emocional está na asa dele, é justamente para você não se prender a ele ou não se exceder a ele, porque por um lado emocional você pode cometer várias atrocidades. Então, assim, é para deixar livre, para deixar fluir, mas sem cometer, sem se exceder dentro dessa parte emocional. E dentro do chifre, que está na cabeça dele, no mental dele, é justamente para você pensar antes de fazer, antes de ter qualquer tipo de impulso. Legal, vamos lá. Perfeita a sua conotação. Só vou dar uma complementada, posso? Claro. Então, as asas, como de um modo geral, assim, qualquer animal alado, ele te dá uma visão de um plano elevado, ok? Mesmo que seja um animal que voe baixo, ele vai ver mais do que viria se estivesse no chão. Ele sempre vai estar vendo um pouco acima do que os companheiros do mesmo tamanho, mesmo porte vão ver. Então, a abelha vai voar a uma certa altura, ela vai ver mais do que uma lagarta que está no chão. A borboleta vai voar mais alto e assim vai. A águia vai voar lá de cima, acho que o condor é o que voa mais alto. Ele vai ter uma visão panorâmica muito maior. Certo? Quanto mais alto você voa, mais longe você vê, menos detalhe você tem, ok? Você ganha uma coisa, mas perde outra. Você tem uma abrangência, mas tem menos detalhe. E no outro você tem muito mais detalhe, mas também você não tem abrangência. As asas do morcego vai trazer um aspecto de um voo no inconsciente. Tá bom? Os animais que vão estar... Cartas que vão ter animais que voam de dia vão estar mais... Ou asas do anjo vai falar mais do consciente. Ou asas claras, ou asas multicoloridas, vão falar mais do consciente. Asas mais escuras, cinza, preta,
mesmo sendo de anjo, vai falar mais do inconsciente. Aquele anjo vai acessar mais o seu inconsciente. Ele acessa o consciente, porque a asa dele é uma asa que está mais ligada a um pássaro diurno. Mas pela cor da asa, ele vai acessar também o inconsciente. Tem que ficar claro isso. Não que o da asinha branca, mas ele não vai pegar o inconsciente, mas a proposta dele não é essa, ok? A asa do morcego, ele vai ter um aspecto muito forte, muito patente, muito latente de pegar o inconsciente. Aquilo que a gente tem medo, gente. O que a gente tem medo tá na noite. É o lobisomem, é o lobo, esses filmes todos que aparecem na televisão, essas séries todas de terror, tá sempre à noite. O vampiro, ele é um morcego que tem as asas do morcego e tal. Então, seguindo aquele mesmo raciocínio, a gente tem um azul, e o azul vai falar de flexibilidade, adaptabilidade. Tá certo? Porque está representando o elemento água. Não confundam. Emoção não é só amor. Raiva é emoção. Ira é emoção. Ódio é emoção. Ciúme é emoção. Cólera é emoção. Não é porque é emoção que é bonzinho. Então, eu não vou entrar na qualidade da emoção. Eu vou entrar naquilo que todo aspecto líquido vai ter. É o quê? Ele vai ser adaptável e ele vai tentar fugir de um processo se for pressionado. Tá certo? Eu expliquei para vocês mais cedo essa questão que a água é incompressível. Essas duas características, qualquer líquido vai apresentar. Ok? Vamos lá. Então, a gente tem uma adaptabilidade, uma certa flexibilidade. E isso condiz com a carta do diabo. Porque o diabo ele vai ter flexibilidade de meios. Ele não tem pudor. Ele não tem pudor, cara. Até porque ele acha que tá tudo certo. Então, se ele tiver de dar uma rasteira, só, eu vou falar os aspectos. Eu não vou separar, eu vou falar e vocês separam aí o que é sombra e o que é luz, tá certo? Vocês têm maturidade para isso. Então, se ele tiver de fazer um ganho, ele vai usar os recursos que ele tiver. Se ele tiver de plantar ali uma prova falsa, se ele tiver de derrubar um coleguinha, se ele tiver de fazer alguma coisa para ele conseguir, ele vai conseguir. Se ele tiver de isso é uma forma flexível de adaptabilidade. Pode não ser muito moral, mas é. Mas ele atende ao requisito. Né? Os chifres, ele fala, gente, o chifre tem um capítulo gigantesco falando de chifre, tá certo? Mas, de um modo geral, o chifre está ligado a poder. Então, se a gente vê as culturas antigas, ele vai falar de falo. Os animais usam o chifre para ornamentar, para mostrar para a fêmea que ele tem poder, tem virilidade, tem poder sexual. Então, ele vai ter um cunho, um quê sexual, e isso traz um aspecto forte pessoas, independente do sexo, que forem caracterizadas pela carta do diabo, vão ser pessoas que, entre quatro paredes, possivelmente não vão ter muito pudor de fazer, de se negar a qualquer coisa. Vai fazer qualquer coisa, vai fazer tudo. Não porque seja ruim, é porque para ela tá tranquilo. Isso para ela é normal, tá tranquilo. É troca, é bom, é prazeroso, é legal, você gosta, eu gosto, que mal tem, vambora. Isso para elas é muito tranquilo, tá certo? Uma carta, por exemplo, que teria um pouco de inibição, representaria uma inibição, um travamento, uma pessoa talvez travada ou com bloqueio, seria a carta do 14, que é a carta da temperança, poderia indicar um bloqueio, ou seja, de ordem física, ou psicológica, ou emocional. Então, a gente tem ali uma flexibilidade. Então, o chifre, em várias culturas, gente, na cultura principalmente viking, nórdica, os caras batiam com chifre, o chifre estava ali com hidromel, o chifre estava com vinho, o chifre era o símbolo da conquista, porque o cara teve coragem de ir lá e matar aquele touro, aquele bisão ou aquele animal. Por que que tantos homens da Europa e dos Estados Unidos, Canadá, matam animais que têm chifres grandes, né? Como o cervo, o veado, tem outros bichos que tem aquela galhada bonita. E eles matam porque eles querem mostrar que eles são mais machos do que aqueles bichos. Então, é uma forma de disputa de poder. Então, esse também é uma delimitação de território. Quando os animais vão disputar a fêmea, eles batem com a cabeça, batem com o chifre. Enfim, vocês têm vários exemplos da natureza falando sobre o chifre.
Então, ele também vai falar sobre uma flexibilidade de meio, é uma antena, ok? Então, a pessoa ele vai ter uma condição de se conectar com mais de um plano. Lembre-se que a mão do diabo também está para cima e está para baixo. Então, o diabo em si, ele se conecta ainda a mais de um plano. Não é porque a pessoa está no fundo do buraco que o poço não possa ser cavado mais fundo. Por falar nisso, é só ver o filme O Poço, que você vai entender o que eu estou falando. Não há nada que não possa descer mais, né? Então, ele não é porque ele está num plano ruim, né, de vício ou de perdição, que ele não possa ficar pior. E ele vai acessar mais planos, tá certo? Sobre o negócio da asa, que eu ia falar para a Aline, a asa, como princípio, era para o cara tirar o cara do atoleiro. Era para ele ter lá, voar e sair da zona umbralina, da sua própria alma, e ir para a luz. Mas ele também pode optar de voar para baixo e ir cada vez mais fundo para dentro de si e se perder lá dentro. Tá bom? Alguém quer perguntar mais alguma coisinha? Sobre isso que eu falei, ficou alguma dúvida para a gente poder passar? Vamos, gente. Tem, não tem? Não, para mim não. Para mim também não. Então, agradeço. Só para encerrar aqui o vídeo, não saem, porque eu vou botar agora os slides. Eu vou encerrar agora essa primeira etapa do vídeo, que eu deixei livre para os comentários dos participantes. Foi maravilhoso, adorei. Obrigado, Aline, de coração, né? Cláudia, os meus outros coleguinhas ficaram muito tímidos, mas vamos pegar um pouco de autoconfiança. Vocês têm capacidade de fazer as associações, não existe associação errada. Qualquer coisa eu vou dar uma alinhada ou complementar, tá bom? Podem falar e a gente vai ajustando aqui. Muito obrigado. Esse assunto vão ter 2 vídeos. Esse é o primeiro, a primeira etapa, e agora na sequência nós vamos fazer a minha colocação, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.